Conteúdo de atualidades. Bom, não é meio de qualidade, isso aqui serve meio para redações. Conteúdo do mundo. O que é o mundo? O processo de globalização atua em complexidade e é muito superior aos processos de internacionalização e transnacionalização, pois representa uma tendência de união, difusão e ou integração de todas as características que se tornaram cada vez mais dinâmicas nos últimos séculos, provocando uma crescente articulação e interdependência entre todas as sociedades nacionais. Sobre a internacionalização. Desde o momento em que o ser humano começou a se organizar quanto à forma de produção, o processo de internacionalização passou a avançar, com a formação dos Estados-nações do começo da Idade Moderna, que, para sobreviver, foram obrigados a aumentar suas relações com outros Estados nacionais. Os principais fatores que geraram a internacionalização são expressos nas trocas de valores culturais, sociais e bens serviços diplomáticos e principalmente pelas guerras, com suas capacidades de transformar o sistema produtivo em consequência dos avanços tecnológicos e aumento dos comércios. E acabou. Quer dizer, acabou não, eu tenho que olhar nessa página ver se tem mais conteúdo sobre o mundo e internacionalização. Internacional, né? Vamos ver agora o mundo sobre transicionalização. Para passar alguns segundos de vídeo, vamos fazer um corte de tesoura. Cortado. Agora a folhinha tá pequena. Transnacionalização. Fenômeno percebido a partir dos anos 60, as filiais das empresas multinacionais superaram em valor de produção o comércio mundial. O processo de transnacionalização da produção acabou provocando a transnacionalização das finanças, onde os fluxos financeiros internacionais atingiram dimensões superiores à inversão estrangeira. Interessante. Inversão estrangeira direta no comércio internacional. Agora sobre a globalização. Para terminar. Nossa, tem muito conteúdo de globalização. Não dá para terminar isso aqui rápido, não. Din, din, din. Eu vou colocar uma musiquinha. Aqui, droga. Bonitinho. Globalização. Fenômeno que engloba tanto a internacionalização como o avanço da transnacionalização, mas que avança atingindo outros valores numa sociedade, como a uniformização comportamental. Uniformização comportamental tem isso? Interessante. Bonitinho. Mas que avança atingindo outros valores numa sociedade, como a uniformização comportamental devido à massificação dos sistemas de informação. Uma sociedade se globaliza na proporção direta de sua capacidade de consumo, principalmente através de imagens e informações transmitidas pelos meios de comunicação, como a televisão. O que a globalização apresenta para uma sociedade não são somente produtos, mas sim ideias quanto ao mercado, democracia, a educação, a família, a sexualidade, o trabalho e o lazer. Um fator importante responsável pelos avanços da globalização foi o esgotamento da fase pós-Segunda Guerra, denominada de Guerra Fria, com a recuperação econômica e o crescimento dos países que atualmente se tornam-se os blocos econômicos supranacionais, como o NAFTA, o Tratado Norte-Americano do Livre Comércio, o inglês North American Free Trade Agreement, a União Europeia, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, etc. O término do confronto ideológico foi importante, mas sozinho não provocaria tantas mudanças na base de funcionamento das sociedades organizadas. As mudanças na base do sistema de produção
onde a produção em escala ou fordista inflexível estanque cedeu espaço para uma forma de produção, uma base de produção onde a produção em escala ou fordista inflexível estanque cedeu espaço para uma forma de produção mais flexível ou toyotista, onde os novos instrumentos como a informação, a robótica e a automação, resultantes dos avanços científicos na área das ciências espaciais, a nanotecnologia e a biotecnologia acabaram provocando transformações na estrutura de funcionamento quanto ao trabalho humano, com o aumento da na produtividade e diversidade dos produtos fabricados ao mesmo tempo em que uma maior eficiência tecnológica forçou o processo de reciclagem da mão de obra, provocando estabilidade político-social. Toda essa situação acabou gerando crise de modernidade, onde as sociedades mais avançadas atingiram a fase pós-urbana industrial, isto é, concentrado o que significa poder, como a tecnologia de ponta e o sistema financeiro. Ao mesmo tempo em que forçaram a união dos países mais pobres, forçaram a desconcentração das atividades e perderam valor estratégico para os países periféricos, pois essas atividades não lhe interessam. Por ser um processo mais complexo, seus resultados são mais complexos, ainda provocando e até forçando, de acordo com a conveniência dos países centrais, mudanças na forma de funcionamento das sociedades, como a formação dos megablocos e blocos supranacionais, retorno do pensamento liberal sob nova roupagem na manutenção do comando mundial. Isso aqui tá certo? Eu acho que eu dei uma puladona de informação que eu tinha que ter lido antes. Quer saber? Vamos ler mesmo assim. Neoliberalismo. Achei que eu estava lendo de globalização. Bom, vamos lá. Neoliberalismo. A teoria do Estado mínimo defendida pelo pensamento neoliberal corresponde à defesa dos países ricos que utilizam suas principais representações internacionais, como o FMI, o BIRD, as empresas de capital e controle sobre o conhecimento tecnológico, forçando os países pobres a reduzir o poder de seus estados como agente econômico, obrigando-os a implantar reformas estruturais para como privatizar os estatais e os setores estratégicos ao mesmo tempo que se mudam a política monetária e cambial, facilitando a entrada das empresas e do capital estrangeiro, forçando os países periféricos a eliminar protecionismo. Os representantes dos países centrais defendem a ideia de que os governos dos países pobres ficarem somente com a responsabilidade direta sobre a educação, principalmente no ensino básico ou fundamental. O restante deve ser privatizado. Essa situação ficou bem exposta no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde somente me perdi. Ensino básico ou fundamental, o restante deve ser privatizado. A situação ficou bem exposta no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde somente os Estados Unidos não enviaram representantes, demonstrando uma nova posição desta potência das relações internacionais. Com a chegada do poder pelos republicanos, ao mesmo tempo em que ocorria o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, no Brasil. Como obrigar os países periféricos a privatizar? Eles querem privatizar e ferrar todo mundo, né? BIRD, Banco Nacional Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, medidas em 1980. Implanta o plano de reformas estruturais, facilitando a liberação de recursos para o terceiro mundo. Basta que os países tomem as seguintes medidas: implantar as reformas tributária, fiscal, orçamentária, política partidária, judiciária e trabalhista. Quanto à reforma? Implantar reformas, tá. Avanço do processo de privatizações em 1983. Implanta o plano de reformas estruturais setoriais estratégicas. Sobre medidas, liberação da agricultura, exemplo da soja no centro-oeste do Brasil. Deve privatizar ou terceirizar serviços como tratamento de água, esgoto, coleta e tratamento de lixo, etc.
Deve privatizar setores estratégicos como setores energéticos, transportes, biossistema viário, comunicações, etc. O Fundo Monetário Internacional, FMI, assume a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e exigir o cumprimento das medidas impostas pelo BIRD. Para isso, elabora o plano econômico neoliberal, que é respeitado a realidade política, econômica, cultural e social de cada país. O objetivo principal não modifica, que é abrir ou internacionalizar a economia dos países no terceiro mundo, como o Plano Real no Brasil e o Plano Cavalo na Argentina. Interessante. Análise geopolítica. Como a maioria dos países periféricos era governada de forma autoritária, na maioria sob controle da elite militar, era conveniente redemocratizar esses países. É triste chegar à conclusão de que a Companhia das Diretas já no Brasil, em 1935, atendeu aos interesses internacionais. A nova tecnologia resultou numa transferência de atividades produtivas para o terceiro mundo, mudando o papel de cada país no comércio internacional, alterando o DIET. A nova tecnologia resultou em novas máquinas e nova forma de produção, tendo como consequência desemprego estrutural e cada vez mais difícil analisar de forma sedimentada a realidade econômica mundial. Mas é fácil perceber que como as situações políticas e sociais são resultados diretos da realidade econômica e do poder de manipulação do capital financeiro internacional e vice-versa, né? A gente é controlado pelos mundo. A gente é controlado por alienígenas. A gente é controlado pelos alienígenas. E com alienígenas eu quero dizer os caras ricões. Eles são os alienígenas. Rasga uma página, vai pra próxima. Ainda tem bastante página, cara. Vamos lá. É possível distinguir e impossível não perceber como a implantação das ideias neoliberais alterou a forma do funcionamento das sociedades, principalmente na redução dos valores e avanços do individualismo. Em contrapartida, o mundo se surpreendeu cada vez mais com os discursos de cunho social das autoridades. Das autoridades? Das autoridades? Que autoridades? Me perdi. Nacionais e internacionais quanto à necessidade de investir na solução. Tá? Vamos ler de novo porque eu me perdi. É possível distinguir impossível não perceber como a implantação das ideias neoliberais alterou a forma de funcionamento das sociedades, principalmente na redução dos valores coletivos e avanços do individualismo. Em contrapartida, o mundo se surpreendeu cada vez mais com os discursos de cunho social das autoridades nacionais e internacionais, quanto à necessidade de investir na solução das questões que afetam as populações do terceiro mundo, como a fome, tuberculose, a AIDS e o ebola, o analfabetismo, o excedente populacional e as guerras tribais de interesse econômico para as empresas multinacionais, como as guerras de diamantes. Na África, essa situação nos países pobres já está chegando na porta dos países ricos, pois o processo de exclusão também está atingindo parcela significativa das populações dos próprios países ricos, tanto na Europa como na América do Norte. O terceiro mundo, incluindo o Brasil, foi submetido às ideias neoliberais de forma muito rápida. As elites nacionais embarcaram nessas ideias e implantaram seus planos econômicos em cima para baixo, sem noções reais quanto à capacidade de sua própria sociedade. A gente não tinha capacidade, não. Um bom exemplo desta realidade foi o encontro do Grupo dos Oito, o G8, em julho de 2001, em Genova, na Itália, onde pela primeira vez os 7 países mais ricos e a Rússia priorizaram em suas discussões uma pauta em que a maioria dos itens era de cunho social devido ao processo de exclusão provocado pela globalização. A gente está excluindo vocês, ou sei lá. O processo de globalização no terceiro mundo, que é o Brasilzinho. Como sistema socioeconômico, o capitalismo passou por ciclos de crescimento intercalado por fases de estagnação. Esta situação é consequência direta dos momentos onde ocorrem avanços tecnológicos que vão refletir em novas formas de produção com novos fatores que indicam a importância de cada país ou bloco de países na nova realidade das relações do poder enquanto ao comando e o grau de dependência. O processo de globalização fortaleceu mais ainda os processos anteriores, aumentando a dinâmica de internacionalização e transnacionalização em níveis jamais esperados pelos especialistas. Os países centrais entraram na fase pós-urbana industrial, isto é,
detiveram o controle sobre a nova tecnologia e o sistema financeiro, enquanto a maioria das fábricas, principalmente aquelas que exigiam elevado uso de matéria-prima, recursos energéticos que não necessitam de mão de obra muito qualificada e degradam o meio ambiente, foram transferidas para os países periféricos. Quanto menor for a importância da fábrica, maior será essa distância em relação aos países centrais. Caraca. Está caracterizado o modelo atual, onde deve ser desconcentrado e distribuído a produção para o terceiro mundo das atividades mais antigas, enquanto fica mantida a concentração do high-tech e do poder de capital, os laboratórios e centros de pesquisa com pessoal altamente qualificado e com os centros financeiros ficam concentrados nos países centrais, enquanto fábricas de automotores, eletrodomésticos, brinquedos, siderurgia, química pesada, etc., foram rapidamente transferidas para os países pobres. Está apresentado um dos motivos para a privatização dos estatais do terceiro mundo. Um bom exemplo dessa situação é em relação à China popular, com sua abertura econômica localizada nas zonas econômicas especiais em seu litoral, e o país que louco. Ficou concentrado nos países centrais, enquanto as fábricas de automotores, eletrodomésticos, brinquedos, siderurgia química foram rapidamente transferidos para os países pobres. Essa é presente. Você viu que eu estou repetindo as coisas, né? Droga de anúncio. Está a apresentação dos motivos para a privatização das estatais no terceiro mundo. Um bom exemplo da situação é a relação à China popular, com sua abertura econômica localizada nas zonas econômicas especiais, que é em seu litoral, e o país que mais cresceu economicamente nas duas últimas décadas. Mas sua luta maior é quanto à transferência de tecnologia de ponta e o controle de capital externo. Para superar a situação, o país pratica pirataria tecnológica, onde mais de 90% dos softwares produzidos no país são cópias ilegais, gerando prejuízo de bilhões de dólares todo ano para as multinacionais. Na verdade, eu acho que todos os países devem fazer isso, meu. Países são burros por não fazerem isso. E a China está fazendo. E daí que as multinacionais estão perdendo o dinheiro o dinheiro gigante delas. Bom, mas também o mundo é assim, né? Onde mais de 90% dos softwares produzidos no país da China, né, são cópias ilegais, gerando prejuízo de bilhões de dólares todo ano para as multinacionais. O Brasil, a exemplo dos demais países latino-americanos, está lutando para assumir este papel nas relações internacionais. Mas esta forma de dependência exige mudanças internacionais estruturais, tanto econômicas como financeiras, que vão refletir na realidade política, social e cultural de sua população. O mundo está cada vez menor, o sistema de comunicação em massa quantifica, podendo também até qualificar o número de informações para a sociedade, permitindo um acompanhamento mais próximo das atividades do Estado, ao mesmo tempo em que esse próprio Estado está diminuindo seu poder de dominação com as medidas neoliberais. Portanto, podemos dizer que houve um aumento no índice de corrupção, incompetência administrativa, enfim, de prepotência das autoridades e mau uso dos recursos públicos. O que aumentou foi a transparência das informações e a capacidade de cobrança da sociedade. Já foi o tempo de empreguismo, das propinas, dos elefantes brancos. Só falta as autoridades se conscientizarem que não estão mais acima do bem e do mal. Enquanto isso não acontece, o terceiro mundo vai vivendo com o acúmulo das crises econômicas e financeiras e dos escândalos políticos. Agora eu tenho um conteúdo aqui de processo histórico. Processo histórico de quê? Da globalização? A segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX podem ser consideradas de várias formas, entre elas como uma etapa histórica da humanidade e uma dinâmica de transformações significativas. Estou confuso. Bom, vamos continuar. Isso aqui talvez seja de globalização, porque fala de um monte de países. O término das revoluções burguesas no início das revoluções socialistas na Rússia em 1917, o surgimento das potências emergentes como Estados Unidos, o Japão e a Rússia, em concorrência com os impérios europeus, principalmente com o Império Britânico, os avanços tecnológicos que aumentavam a produção e produtividade e a diversidade industrial,
acelerando o consumismo com um aumento na exploração dos recursos naturais, seguido de uma degradação ambiental superior à constância do equilíbrio do próprio meio ambiente, isto é, superior à capacidade de recuperação natural com a formação de mercado consumidores no terceiro mundo, expansão e posterior esgotamento da ênfase da fase neocolonial, modificando-a de forma dramática. De forma drástica, a forma de produção e, por consequência, a realidade sociocultural dos povos africanos, americanos e da Ásia tropical. A disputa pela hegemonia mundial provocou a Primeira Guerra e a Primeira Revolução Socialista vitoriosa na Rússia, seguida da crise da superprodução do sistema capitalista em 1929, que chegou ao auge com a Segunda Guerra Mundial, terminando assim com a fase do capitalismo industrial ou selvagem, e iniciando o que hoje classificamos de capitalismo monopolista ou financeiro. Essas mudanças alteram as relações internacionais de forma radical quanto ao seu eixo de comando, onde a Nova Roma EUA substitui os impérios europeus. Em resumo, para substituir os artigos mandatórios internacionais a superpotência capitalista precisou citar novas estruturas econômicas, políticas, financeiras e militares que atendessem aos seus interesses e esvaziassem os poderes dos antigos donos do planeta. Para que isso ocorresse, os COA precisavam de novas formas de parceria, como também de novas entidades internacionais que, através de suas ingerências, transformassem os princípios de doutrina Monroe, o comando da América, para a doutrina Truman, assumindo o comando mundial. Ocorreu então a Conferência de Bretton Woods. Cara, isso aqui tá me confundindo muito. Tá, daí ocorreu essa Bretton Woods. Proximidades da cidade de Washington, D.C. Pode-se considerar que esta conferência foi um marco inicial para que, nas décadas posteriores, surgissem as novas organizações mundiais para atenderem aos interesses da superpotência norte-americana. Controle americano. Conferência de Bretton Woods, 1944. Reunião entre 44 nações em New Hampshire, EUA, cujo objetivo principal era restabelecer uma ordem monetária internacional de acordo com a nova realidade das relações do poder do pós-Segunda Guerra Mundial. Havia necessidade de definir as novas regras para regular as relações econômicas e comerciais entre os países, resultando em 4 pontos: a criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, a criação das taxas de câmbio fixas mais ajustáveis em relação à nova moeda mundial, oscilando numa banda cambial de 2,5% e de no máximo de 1,25% ao menos, ou menos 1,5% em relação ao dólar norte-americano. O FMI funcionaria como uma política de seguro, auxiliando na capacidade de liquidez. Interessante. Auxiliando na capacidade de liquidez dos países membros, isso manteria as suas taxas cambiais. A criação de um código de ação onde todos os países membros, ao superarem a crise cambial resultante do período conturbado das primeiras décadas do século XX, retornariam para um sistema de pagamentos multilaterais baseados na convenção da moeda. Você lembra que tudo aqui é para ser capitalista? Agora criou um Banco Mundial. Criação do Banco Mundial. O Banco Mundial é uma instituição de desenvolvimento. Nas décadas seguintes do Banco Mundial foi dividido em 4 organizações para atuação de acordo com objetivos específicos, mas que no fundo se complementam. O CFI, o ADI, o AGIN e o BIRD, que o BIRD apareceu várias vezes. Vamos lá, o CFI, Corporação Financeira Internacional, entidade que arrecadava recursos no mercado de capitais para financiar investimentos particulares às empresas privadas que investem no terceiro mundo. O ADI, Associação de Desenvolvimento Internacional, criada em 1960, que utiliza recursos do orçamento dos países membros para financiar a juros mais baixos e, ao longo prazo, os países mais periféricos ou até os países que mesmo não sendo da extrema periferia, apresentam grandes bolsões de pobreza absoluta de acordo com os critérios de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano.
elaborados a partir de 1991 pela Organização das Nações Unidas. A última reunião do G8, grupo dos 7 países mais ricos e da Rússia, em julho de 2001, na cidade de Genova, na Itália, acabou resultando no perdão da parte da dívida das 20 nações mais pobres do mundo. Grande parte dessa dívida é proveniente dos empréstimos feitos pela ADI. Um bom exemplo dessa situação é o projeto IDH-14, desenvolvido no Brasil para tentar minimizar a situação da miséria que atinge as 14 áreas mais pobres do nosso país. Esses recursos correspondem às dívidas que deveriam ser perdoadas no ano 2000. De acordo com a defesa feita pelo Vaticano, entidades personalizadas e personalidades mundiais que defendiam suas ideias com o ano do jubileu de ouro, infelizmente, a realidade mundial, principalmente quanto às formas como esses recursos foram utilizados pelos países pobres, inviabilizou o perdão esperado pelas sociedades mais pobres do mundo. Inviabilizou. A gente pegou dinheiro para fazer as nossas coisas. Inviabilizou. Hein? O AGIM, Agência de Garantia de Investimentos Multilaterais, o órgão do Banco Mundial que procurava dar garantias para situações não econômicas enfrentadas pelas empresas que investem nos países do terceiro mundo. Se uma multinacional implanta uma filial em um país pobre, ocorre um golpe de Estado e o seu filial é nacionalizado. A AGIM cobre prejuízo dessa empresa. Criação do BIRD. Vamos terminar com isso aqui. Ih, pá, tem mais alguns. Vamos terminar aqui sem ler o BIRD, tá?